Olá, meu amado irmão, que Deus esteja abençoando a tua vida em nome de Jesus. Profetizo o seu milagre, profetizo a sua saúde, que portas se abram, toda ação de Satanás contra a tua vida seja quebrada em nome de Jesus. Amém. Deus, eu te peço que o Senhor converta o pecador e convença do pecado, convença da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que tem acessado o site Kadosh Comunicações Marketing.com. Deixa eu lhe indicar mais uma vez aqui. Toda vez eu inicio indicando, eu vou indicar mais uma vez aqui. Está o livro Hebraico Bíblico. Esse livro aqui é um livro interativo, autodidata, vamos dizer assim. É um livro Hebraico Bíblico A. Você fazendo o curso Hebraico Bíblico, você vai receber um livro igual a esse aqui. E você vai receber um e-book e você vai estudar pela internet aulas semanais com professores online. Então você pode fazer o curso Hebraico Bíblico da eTeacher Group. Eu recomendo esse curso, é uma bênção. Quero ler aqui um texto que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, assim diz a palavra do Eterno. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente, nem frio, e estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu li Apocalipse, do capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22, que é a carta que o Senhor Jesus enviou através do seu anjo, que notificou ao apóstolo João, que enviou à igreja de Laodiceia. Apocalipse é um livro profético, né? Apocalipse significa revelação. Apocalipse é um livro que está escrito no presente, no passado e no futuro. O Senhor Jesus disse a João: escreve as coisas que viste, passado, e as que são, presente, e as que vão acontecer depois destas. Então, o Apocalipse está no presente, no passado e no futuro, porque Deus, o Eterno, Ele está nesse tempo. Deus, Ele é atemporal, Deus é eterno. Então, 7 cartas do Apocalipse, elas, quando chegamos aqui nessa carta, a sétima, o 7 é o número da perfeição. Ele fala aqui dessa última igreja, que de fato existiu uma igreja na cidade de Laodiceia. E fala também de um estado final da igreja. Eu acho muito interessante, eu quero aqui dar uma pausa antes de começar a mensagem, para dizer uma coisa para você que é servo de Jesus Cristo, como eu sou. Se você quer entender, e eu queremos entender como Jesus trata a igreja e como ele vê a igreja, eu recomendo que você leia as 7 cartas que estão aqui no Apocalipse. E vamos ver como Jesus trata a igreja. Mas eu quero me concentrar aqui nessa última igreja, que é a de Laodiceia,
Laodiceia era uma cidade rica que foi destruída por alguns terremotos e reconstruída com recursos próprios. Era uma cidade que produzia tecidos muito caros e também produzia um colírio muito requisitado no mundo antigo, e ela tinha águas termais, eram termas, né? Era uma cidade turística. Então a Laodiceia era uma cidade muito rica, ao ponto de que ela, quando foi destruída algumas vezes por terremotos, ela não precisava nem do apoio do Império Romano para ser reconstruída. Então os cidadãos de Laodiceia eram ricos, e consequentemente a igreja de Laodiceia era uma igreja rica financeiramente falando. O Senhor Jesus diz aqui no versículo 14: estas coisas diz o amém. Quando fala amém, amém significa assim seja, fala de final. Então nós entendemos que essa carta do Apocalipse fala de um estado final da igreja dos últimos tempos. Assim diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus significa que Jesus foi nele que foi criado todas as coisas. Não que ele seja criatura, Jesus não é criatura, Jesus é o Deus unigênito, o Verbo de Deus. E nele foram criadas todas as coisas. O versículo 15, ele diz: eu conheço as tuas obras. Então só quem conhece o real estado da igreja, e esse termo, eu conheço as tuas obras, está presente em todas as cartas às igrejas. Ele vai dizer à igreja de Laodiceia que nem és frio e nem quente, quem deras fosse frio ou quente. O que parece aqui é que a igreja de Laodiceia era uma igreja, era amante do mundo, era uma igreja que não se posicionava, era uma igreja que nem era quente e nem era fria, era morna. Porque ela diz, porque assim, o Senhor disse, assim porque és morno, assim porque não tomas uma posição. Me lembrei agora do profeta Elias. Elias, na época de uma grande apostasia, as pessoas adoravam Baal. Baal era o Deus da fertilidade, da chuva. É por isso que o profeta foi lá e disse: segundo a minha palavra não vai cair nem orvalho nem chuva. E parou de chover por 3 anos e meio. E ali o povo estava tão em dúvida se Baal era o Senhor ou se Elohim era o Senhor. E o profeta disse: até quando vocês vão cochear em 2 caminhos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu o Senhor. Porque Deus não aceita essa duplicidade no meio do povo dele. Como ele não aceita pessoas mornas, pessoas que não se posicionam. Nem és quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha, era uma igreja que Jesus estava tendo náuseas, ele estava enjoado, ele estava numa situação que estava para rejeitar aquela igreja. Pois dizes, qual era o problema da igreja? Laodiceia dizia: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Deixa eu abrir uma pausa aqui para falar da teologia da prosperidade. Irmãos, Deus é o Deus da prosperidade. Abraão era um homem riquíssimo. Jó era um homem mais rico do Oriente. E Isaac era rico, Jacó era rico, José, que foi governador, se tornou um homem muito rico. Ele diz: meu é o ouro, minha prata. Os israelitas, o povo de Israel, a nação de Israel, os judeus, são os homens mais ricos do mundo. Deus, ele é rico em todos os sentidos. Mas só que existe uma questão aqui, é que riqueza é uma palavra muito ampla. Para você ter uma ideia, lá no livro de Jó, ele vai dizer: havia um homem chamado Jó na terra de Uz, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e possuía Jó. Você já parou para pensar o que o Senhor está dizendo no capítulo 1 de Jó? As 3 riquezas que o homem pode ter, a primeira dela é o testemunho que o Senhor dá acerca do homem. Deus disse que Jó era reto, íntegro e temente a Deus. Então Jó era um homem que tinha tesouros no céu, porque o próprio Deus dava testemunho dele. Jesus disse: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, aonde o ladrão escava e rouba, mas acumuleis tesouro no céu, aonde a traça nem o ferrugem podem corroer, e nem ladrões podem roubar. Então, se existem riquezas aqui na terra, existem riquezas também celestiais, eternas. Jó, eu estou parando aqui para dar um exemplo do que é riqueza. Deus disse que ele era. Então, o ser é a maior riqueza. A maior riqueza que o homem tem é o que Deus diz acerca dele. A segunda riqueza que uma pessoa pode ter é a família dele. Porque o texto vai dizer, ele era, e depois vai dizer, nasceram-lhe. A família de Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então ele era um homem rico, porque ele tinha uma família abençoada. E ele possuía. Então você vai ver que a ordem era, ele era, nasceram e ele possuía. Os bens de Jó, a riqueza que ele tinha é colocada como o terceiro nível de riqueza. O primeiro nível é o testemunho que o próprio Deus dá acerca dele. O segundo nível da riqueza é a sua vida familiar. E o terceiro nível da riqueza são os seus bens materiais. Então, é preciso ter essa consciência. Será que a sua vida está nessa ordem? A sua maior riqueza é o testemunho que Deus dá acerca de você? E depois você valoriza, depois desse seu relacionamento com Deus, o que você mais valoriza na terra é a sua família? E então só depois de você valorizar Deus, a sua família, os bens materiais são a sua terceira riqueza? Ou a escala de valores está invertida? Então riqueza é uma palavra muito ampla. Porque se acharmos que riqueza é somente bens materiais, vamos dizer que o apóstolo Paulo não era um homem rico? Porque Paulo morreu pela espada de Roma, em um cárcere frio, esquecido, mas ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ora, Paulo morreu pela espada de Roma, foi decapitado. Será que Paulo era rico? Quando chegarmos lá no céu e nós vamos descobrir se o apóstolo Paulo era rico. Mas só para você ter uma ideia, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, tem 11 livros escritos pelo apóstolo Paulo, e o nome dele está citado no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. Será que isso é uma riqueza? Então, se considerarmos riqueza só como bens materiais, Jesus Cristo era rico, mas ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, ele não construiu nada, ele não adquiriu riqueza, e ele disse que é maior do que Salomão. Ele poderia ter tido mais riqueza do que Salomão. Mas será que Jesus é rico? Jesus é o herdeiro de todas as coisas. A grande questão é, se você não entende que existem riquezas no céu, se você e eu não entendemos que existem riquezas eternas, naturalmente o homem vai ser um acumulador de bens materiais terrenos. Ora, aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Ou seja, aquilo que você busca acumular determina onde está o teu coração. O apóstolo Paulo não adquiriu riqueza aqui na terra, porque o coração dele estava no céu. Mas existem riquezas eternas. E Deus não condena também a riqueza terrena. Mas é preciso ter um equilíbrio. Certa vez Jesus estava pregando e um jovem chegou para ele e disse: Senhor, mestre, manda meu irmão mais velho repartir comigo a herança, porque na época do Senhor Jesus, quando um pai morria, o primogênito herdava quase tudo, e o caçula ficava quase como um escravo do primogênito, não herdava nada. Então aquele caçula, o mais novo, chegou e pediu para Jesus pedir, interceder, para que o mais velho desse a ele a parte que lhe cabia. Jesus disse assim: quem me constituiu juiz ou partidor de herança? Guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Você entendeu?
A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Outra vez ele disse que era mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha. Imagina sendo um camelo, um animal muito grande, passando no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ele condenou as riquezas? Não, mas ele estava dizendo que as riquezas, elas podem dominar a pessoa. Por isso Paulo disse que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é verdade. As pessoas matam por dinheiro, as pessoas traem por dinheiro. Por que que o mundo hoje, e nós estamos vivendo uma época que Deus está julgando as nações por causa do egoísmo? Existem empresas dos Estados Unidos que o patrimônio delas, o PIB delas, de uma empresa, é maior do que o PIB de países aqui da América Latina. Existem uma grande concentração de riqueza no mundo. Então, Apocalipse 3, versículo 17, Jesus disse para aquela igreja: olha, Jesus está dizendo para nós hoje. Tu dizes, a igreja era muito autoconfiante, cheia de si. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A teologia da igreja de Laodiceia era: se nós estamos bem financeiramente, é porque Deus está aprovando a nossa vida. Mas nem sempre, porque uma pessoa está bem financeiramente, significa que Deus está aprovando a vida. Nós estamos ricos e não precisamos de coisa alguma. Aí o Senhor Jesus disse: nem sabes que tu és. Sabe? Era uma igreja que ela tinha uma visão muito elevada de si. Ela se achava muito pronta, preparada. E Jesus disse algo muito forte: a igreja se achava rica e abastada, que não precisava de nada. Jesus disse: você nem sabe que diante de mim você está infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele continua dizendo: aconselho. Veja que Jesus, ele é uma pessoa educada. Ele dá conselhos a mim e a você. Aconselho que de mim compre, de quem? Dele. Porque os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele, em Jesus Cristo. Compres ouro refinado pelo fogo. O que é ouro refinado pelo fogo? É fé. Era uma igreja apóstata. Era uma igreja apóstata. Era uma igreja que estava sem fé. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, para adquirir riquezas espirituais. Vestiduras brancas para te vestires. O que é vestiduras brancas? É linho, é justiça. Apocalipse 19:7 diz que a igreja será vestida com linho branco, que são os atos de justiça dos santos. Era uma igreja injusta. Vou dar uma pausa aqui para você pensar: será que Deus está se agradando da igreja hoje? Você já pensou nos missionários que estão lá na Janela 1040? Você já pensou nos missionários aqui no sertão? Às vezes eles não têm coisas básicas. Você já pensou nos missionários lá no Amazonas, entre os índios? Você já pensou nos africanos, nossos irmãos, que muitas vezes estão passando fome? Você acha que Deus está se agradando da maneira como a igreja está se comportando? O apóstolo João disse que aquele que diz que ama a Deus e quem não vê, mas não ama o seu próximo a quem vê, é mentiroso. Então, Deus não quer declaração de amor. Deus não quer que a gente diga: Deus, eu te amo. Deus não quer louvores ou pregação. Deus quer atitudes. A igreja dos últimos dias é uma igreja parecida com a de Laodiceia, que acha que porque está crescendo financeiramente, Deus está... Era um pensamento que havia na época de Jesus. Né? Os fariseus diziam que quando a pessoa está muito bem com Deus, ela enriquece. Aí Jesus chegou e inverteu. Então é preciso ter equilíbrio. A igreja de Laodiceia, Jesus disse que ela precisava comprar dele
ouro para te enriqueceres, e vestiduras brancas. Fala de santidade, vestiduras brancas, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Nudez fala de pecado. E colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Fala de visão espiritual, fala de visão de águia, fala de ver além do natural, não atentando nas coisas que se veem, porque essas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Era uma igreja cega. Jesus disse: um cego pode ligar outro cego? Era uma igreja sem visão, se gloriava no colírio que vendia, mas não tinha visão. Aí ele disse: eu repreendo e disciplino há quantos anos? Olha, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. O apóstolo Pedro disse que o juízo vai começar primeiro pela casa de Deus. Deus vai julgar a igreja. E ele diz que disciplina quem ele ama. Ser, pois, zeloso e arrepende. Era uma igreja que não tinha zelo. Era uma igreja que fazia tudo de todo jeito. E você que está me assistindo, quem disse a você que tudo que você faz, ou eu, tudo que a igreja faz, Deus recebe? Então, nem tudo que a igreja faz, Deus recebe. O rei Davi foi trazer a arca. O rei Davi, né? O adorador Davi, o homem segundo o coração de Deus, a arca passou 20 anos fora, simbolizava a própria presença de Deus. Ele foi buscar a arca, ele botou a arca no carro de boi. E ali um homem chamado Uzá foi botar na arca e morreu. Davi ficou com medo. A arca, a presença de Deus, produz bênção e produz juízo. E ali Davi disse: não, quem pode tocar nessa arca? Esse Deus é muito santo. Ele deixou a arca na casa de Obed-Edom, um geteu. E sabe o que eu aprendo com isso? É que Davi fez uma coisa certa de maneira errada. Depois ele chamou os sacerdotes, os levitas, e ensinaram a ele: a arca não vem em carro de boi, não, tem que vir no ombro dos levitas. A cada 7 passos, quando der 6 passos, tem que descer ela e sacrificar. E quem disse a você que todo culto Deus recebe? Quem disse a você que tudo que você faz Deus recebe? Deus só recebe aquilo que é feito de acordo com a palavra dele. Era uma igreja que não tinha zelo. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E Jesus disse que ela tinha que se arrepender. E era uma igreja que cometeu o maior de todos os pecados. Deixou Jesus do lado de fora. Eu fico pensando, se Jesus viesse hoje para a igreja moderna, a igreja pós-moderna hoje, se quem talvez tentasse crucificar Jesus fosse a própria igreja. Os sermões que Jesus tinha, né, pouca gente ia aceitar. Né? Então a igreja de Laodiceia, ela deixou Jesus do lado de fora. Ele disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Era uma igreja que Jesus estava do lado de fora. Era uma igreja que Jesus não tinha mais acesso. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu amado irmão, que Deus tenha misericórdia de nós e não venhamos a ser a igreja de Laodiceia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que você possa entender, você que está me assistindo, que muitos dos recursos que Deus tem colocado na tua mão, alguns são para você usufruir e outros é para você investir no reino. Por que você que está me assistindo, vou dar um conselho, você que pode, por que você não adota um missionário? Por que você não procura aí uma missão séria lá da África e envia recursos lá para a África? Já? Por que você não procura saber o que está acontecendo aqui, os missionários que estão sofrendo no sertão do Nordeste, lá no Amazonas? Por que você não adota um missionário? Por que você não ajuda alguma instituição para ajudar pessoas carentes? Né? O apóstolo Tiago disse que a fé sem obras é morta. Porque nada trouxemos desse mundo e nada podemos levar. Então, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.